Ora, então, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esta apresentação na Feira Virtual do Mestrado em Finanças Empresariais da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. O meu nome é Ruben Peixinho, sou docente da Faculdade de Economia e sou membro da direção deste mestrado em Finanças Empresariais. Irei estar aqui convosco durante os próximos minutos para fazer uma breve apresentação do curso e responder às questões que sejam colocadas no final da apresentação. Portanto, eu vou muito rapidamente e sucintamente falar sobre o enquadramento institucional do mestrado em Finanças Empresariais, dos seus objetivos, do funcionamento, do plano de estudos, corpo docente, condições de acesso, candidaturas e saídas profissionais e, portanto, toda a informação depois poderá ser complementada com outras fontes de informação que eu irei colocar no final da minha apresentação. Portanto, em termos de enquadramento, o mestrado em Finanças Empresariais da Faculdade de Economia está inserido nesta unidade orgânica de ensino universitário. Portanto, nós estamos sediados no campus de Gambelas da Universidade do Algarve, onde está concentrado todo o ensino universitário. Temos uma característica que nos distingue das outras universidades ou das outras, muitas outras instituições, quer sejam escolas ou faculdades, e mesmo aqui dentro da Universidade do Algarve, que é o facto de sermos uma faculdade de pós-graduações. Portanto, o número de alunos que nós temos ao nível dos mestrados e doutoramentos é superior àquele que temos dos alunos de licenciatura. Portanto, nós contamos com cerca de 500 alunos distribuídos pelas 3 licenciaturas, que são os cursos de primeiro ciclo, de gestão de empresas, de economia e de sociologia. Contamos com cerca de 600 alunos nos vários mestrados. Portanto, nós temos mestrados internacionais lecionados em língua inglesa que funcionam durante o dia, portanto em regime diurno, e depois temos 8 mestrados lecionados em português que funcionam em regime pós-laboral, portanto à sexta-feira ao final do dia e ao sábado de manhã. Portanto, o mestrado em Finanças Empresariais é um dos 8 mestrados que funciona dentro desse regime. Contamos ainda com cerca de 50 alunos de doutoramento na área da gestão, na área da economia e na área da sociologia e cerca de 120 alunos que estão connosco ao abrigo do programa Erasmus. Quais são os objetivos do mestrado em Finanças Empresariais? Portanto, os objetivos são bastante claros. É a aquisição ou aprofundamento de conhecimentos na área das finanças empresariais e dos mercados financeiros. O curso de mestrado em Finanças Empresariais foi reestruturado há cerca de 2 anos, com base no feedback que nós fomos recebendo, quer dos nossos alunos, quer das entidades empregadoras, para que o peso das unidades curriculares na área das finanças empresariais ganhasse um peso superior em comparação com aquilo que eram os mercados financeiros, que tinham um peso muito forte. E, portanto, neste momento existe já aqui um balanceamento entre as unidades curriculares de finanças empresariais, que podem ser utilizadas como competências mesmo para pequenas e médias empresas, e também aquilo que são os mercados financeiros, que é uma área fundamental de qualquer curso de mestrado em finanças empresariais. E, portanto, é um curso direcionado para todos aqueles que pretendem seguir uma carreira na área financeira, banca comercial, banca de investimentos, gestão de carteiras e riscos, corporate finance ou consultadoria financeira. Em termos de funcionamento, portanto, como eu disse há pouco, o mestrado é lecionado em português em regime pós-laboral, portanto, sextas-feiras das 18h30 às 22h e aos sábados das 9h30 às 13h. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de passar no campus de Gambelas à sexta-feira ao final do dia ou no sábado de manhã, vão verificar que na Faculdade de Economia há uma atividade muito grande, que é dos nossos alunos dos mestrados lecionados em português. As aulas começam tipicamente em setembro. Este ano iniciar-se-ão na primeira semana de outubro devido à pandemia, e há um local específico para a realização das aulas, que é a Sala Neomarca, que é a nossa empresa parceira, que trabalha connosco aqui ao nível do mestrado em Finanças Empresariais. Relativamente ao plano de estudos, o mestrado está dividido em 2 anos. O primeiro ano tem a parte letiva, que está dividida em 2 semestres, com 5 unidades curriculares em cada um dos semestres. Cada unidade curricular tem um peso de 6 créditos, 6 ECTS. A maior parte das unidades curriculares são naturalmente na área das finanças empresariais, portanto 8 das 10 unidades curriculares
são em finanças. Depois temos ainda uma unidade curricular de métodos quantitativos e outra de contabilidade. Fazendo uma pequena descrição, portanto, começando ali pelas unidades curriculares do primeiro semestre, a econometria financeira, portanto, tem como objetivo dotar os nossos alunos da capacidade, ao nível dos métodos quantitativos, especificamente na área da econometria, análise de regressão, quer simples, quer múltipla, modelos de escolha binária, modulação e previsão de volatilidade, portanto, são as questões fundamentais que nós analisamos ao nível dos métodos quantitativos para os nossos alunos de mestrado em finanças empresariais. Depois temos ali 2 unidades curriculares, lá está, que foram incluídas após a reestruturação do curso e que são unidades curriculares muito importantes para o desenvolvimento profissional dos nossos alunos de finanças empresariais em contexto de pequenas e médias empresas, que são os instrumentos de financiamento de curto prazo, onde são debatidos temas como a gestão de crédito, naturalmente, de clientes, de inventários, de fornecedores e os instrumentos que as empresas têm ao nível do curto prazo para poderem gerir a sua tesouraria, nomeadamente o autofinanciamento pela empresa, o crédito comercial ou o crédito financeiro. Os instrumentos e financiamentos de longo prazo, portanto, têm um alcance temporal naturalmente superior. Está muito ligado também à política de investimentos da empresa, e aqui falamos dos capitais próprios das entidades, os capitais de risco e todos os instrumentos de médio e longo prazo que as empresas podem utilizar para financiar a sua atividade e o seu programa de investimentos, nomeadamente os empréstimos bancários, empréstimos obrigacionistas, leasings, financiamentos em mercados externos e por aí fora. E, portanto, são 2 cadeiras, 2 unidades curriculares novas, pós-reestruturação, que têm tido uma aceitação bastante interessante por parte dos nossos alunos e por parte das empresas que acolhem os nossos alunos. Depois temos também produtos e mercados financeiros, aqui mais virada para os mercados financeiros, fala basicamente de futuros e opções, numa lógica de cobertura de risco, numa lógica de discussão dos diversos tipos de contratos associados a estes produtos derivados. Temos também a unidade curricular de teoria das finanças, que é uma unidade curricular em que é discutida a base conceptual das finanças, nomeadamente os mercados financeiros, a eficiência dos mercados, a teoria das carteiras e, portanto, tudo aquilo que é estruturante para o mestrado, digamos assim, em finanças empresariais. Depois, ao nível do segundo semestre, nós temos a unidade curricular de controle de gestão e avaliação de desempenho, que é uma unidade curricular que funciona em simultâneo com os alunos do mestrado em contabilidade e, portanto, são discutidas questões relacionadas naturalmente com a avaliação de desempenho, benchmarking, data envelopment analysis e, portanto, todas as técnicas mais recentes de avaliação de desempenho. Existe também uma unidade curricular de avaliação de empresas, também muito interessante para todos aqueles que trabalham em contexto de médias empresas e em contexto também nacional, em que basicamente é discutida a avaliação das empresas de acordo com óticas diferentes, fluxos de caixa, lucros supranormais ou comparação com o mercado. Portanto, várias técnicas para que os nossos alunos possam fazer trabalhos de avaliação de empresas. Os complementos de finanças, em que são lecionados conteúdos também importantes, não só ao desempenho profissional, mas à compreensão daquilo que é a área das finanças empresariais em termos mais conceptuais, avaliação de projetos, estrutura de capital, política de distribuição de resultados. Temos depois uma unidade curricular que é opcional, portanto, dentro daquelas que existem disponíveis na área das finanças, e as unidades curriculares que existem e que estão disponíveis para que os nossos alunos possam escolher são as finanças comportamentais, fusões e aquisições e reestruturação de empresas, casos em finanças, gestão de riscos e finanças internacionais. Portanto, os nossos alunos escolhem uma destas unidades curriculares para terminarem os 60 créditos necessários para o curso de especialização do primeiro ano em finanças empresariais. Temos ainda uma unidade curricular que são as metodologias de investigação, que é uma unidade curricular que faz a ponte com o segundo ano do curso, em que os nossos alunos discutem questões relacionadas com a bibliografia, revisão bibliográfica, análise da qualidade da bibliografia, fontes de informação, a forma de escrever em termos académicos, a forma de contextualizar um problema, portanto, tudo virado para aquilo que será depois uma proposta, será a avaliação desta unidade curricular é feita através da proposta de um trabalho de investigação que depois pode ou não ser utilizado no segundo ano pelos nossos alunos no curso de Finanças Empresariais. E, portanto, neste segundo ano, os alunos têm que escolher uma das 3 formas de terminar o grau,
que é através de uma dissertação, de um trabalho de projeto ou de um relatório de estágio. A dissertação é a forma clássica de determinar o grau de mestre, portanto, com uma revisão de literatura que permite aos nossos alunos identificar questões de investigação ou uma questão de investigação que queiram discutir em termos académicos, escolher uma metodologia adequada, produzir resultados e discuti-los à luz daquilo que é a contextualização de um problema. Ao nível do trabalho de projeto, o trabalho de projeto é também um trabalho de investigação, mas em contexto mais profissional. Portanto, tipicamente, quem opta por este tipo de trabalhos de projeto são pessoas já com um background profissional maior, que têm problemas específicos dentro da área das finanças empresariais nas suas empresas ou em contexto profissional e que utilizam este trabalho de projeto para poder, por um lado, aprofundar os seus conhecimentos numa área específica e também resolver um problema ou uma questão em termos profissionais e enquadrados dentro do espaço profissional. Os relatórios de estágio são direcionados para os nossos alunos que são recém-licenciados e que estão agora a iniciar uma carreira nas finanças empresariais numa determinada área específica, são integrados em estágios em empresas, em que terão que desempenhar as suas funções ao nível do estágio e complementar esse estágio com a investigação de um tópico, de um problema, de uma questão relacionada com finanças empresariais que tenham desenvolvido em contexto de estágio profissional e que depois façam um trabalho de investigação sobre esse tema. E, portanto, qualquer uma destas três possibilidades dá, portanto, direito ao grau de mestre em finanças empresariais. Temos aqui alguns trabalhos, alguns exemplos de trabalhos que foram efetuados por alunos do segundo ano, nos últimos 2 anos, portanto, podemos ali verificar que existem trabalhos feitos em contexto de mercados financeiros, há trabalho feito em contexto de empresas regionais e de empresas nacionais, existem metodologias diferentes que foram utilizadas pelos nossos alunos para resolver problemas, temos setores de atividade também diferentes, muito relacionados também com a nossa economia regional, nomeadamente atividades imobiliárias, turismo, estruturas de capital de pequenas e médias empresas e, portanto, a boa notícia, digamos assim, é que vocês podem ter acesso a qualquer uma destas dissertações ou outras dissertações de outros mestrados através do site que está ali indicado em baixo, que é o repositório científico aberto das universidades em Portugal. E, portanto, nós temos todo o gosto e incentivamos que os nossos potenciais alunos possam ter contacto com os trabalhos que são aqui feitos para precisamente poderem eles próprios avaliar a qualidade dos trabalhos que são aqui feitos e que nos deixam muito orgulhosos e, portanto, é um prazer para nós termos todos os trabalhos disponíveis para poderem ser consultados publicamente por quem entender. Relativamente ao corpo docente, portanto, o corpo docente é constituído na maior parte por professores e investigadores da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve. Contamos também com a preciosa colaboração de colegas nossos, professores e investigadores da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, também da Universidade do Algarve, e contamos ainda com outros docentes, professores e investigadores de outras universidades em Portugal. Boa parte destes docentes, boa parte do nosso corpo docente está integrado num centro de investigação que é o Cefaz, que é um centro de investigação nas áreas da gestão e da economia e que permite aumentar a capacidade crítica ao nível da investigação e também beneficiar os nossos alunos que têm acesso, por exemplo, a bases de dados, de informação contabilística, por exemplo, de empresas europeias, informação de mercado de empresas europeias que de outra forma não teriam acesso e, portanto, não será seguramente por falta de matéria-prima que os nossos alunos não fazem bons trabalhos ao nível do mestrado em finanças empresariais. Relativamente às condições de acesso, portanto, titulares de uma licenciatura cujo currículo revela uma adequada preparação científica de base, portanto, normalmente os nossos candidatos, 80, 90% dos casos, são oriundos de licenciaturas em gestão de empresas, em gestão e em economia. Podem também candidatar-se titulares de um grau académico superior ao obtido no estrangeiro, desde que respeite e que esteja enquadrado dentro do processo de Bolonha, a candidatura é direta, sem qualquer processo administrativo. Se eventualmente esse grau não estiver de acordo com os princípios de Bolonha, teremos que analisar dentro daquilo que é o Conselho Científico da Faculdade de Economia para atestar se o grau satisfaz os requisitos para o ingresso no mestrado em Finanças Empresariais. Temos ainda a possibilidade dos detentores de um currículo escolar, científico e profissional de elevada qualidade, portanto, serem também aceitos com base numa avaliação e num reconhecimento feito
também pelo o Conselho Científico da Faculdade de Economia. Em termos de candidaturas, nós temos 25 vagas que são tipicamente preenchidas no final da primeira fase. É um mestrado de facto com muita procura. Temos ali o número mínimo de estudantes de 10 estudantes, mas nunca se verificou. Aliás, este curso vai para a sua 21ª edição consecutivamente, portanto já desde 99, 2000 que nós temos este mestrado a funcionar sempre praticamente com o número de vagas preenchidas. Quando o número de candidatos é superior às vagas, que aconteceu o ano passado, por exemplo, e este ano também irá acontecer daquilo que nós já temos acesso, nós iremos selecionar os candidatos com base na sua formação académica, na avaliação curricular e, se eventualmente houver necessidade, de uma entrevista. As fases de candidatura decorrem de fevereiro a abril, portanto essa decorreu e fechou. Houve alguns alunos que foram aceitos e que não se inscreveram, portanto sobraram algumas vagas para a segunda fase, que está agora a decorrer e que termina em julho. Se eventualmente ainda ficarem vagas disponíveis para a terceira fase, portanto iremos abrir então em agosto a terceira e última fase do processo de candidatura. As candidaturas, portanto, são efetuadas com uma taxa de 50 euros. Os alunos que forem aceitos e que se inscrevam na universidade, portanto, terão uma taxa de inscrição em curso escolar de 175 euros. E depois temos a propina. A propina depende se é um estudante de regime geral, ou seja, de um estudante português ou oriundo de países da União Europeia. A propina são 3.250 euros. Se forem classificados como estudantes internacionais, a propina são de 4.000 euros. Isto está dividido em 2 anos. Portanto, o primeiro ano, que é o ano do curso de especialização em finanças empresariais, o valor é igual para os dois regimes. 2.250 euros. No segundo ano, os estudantes de regime geral têm uma propina de 1.000 euros, portanto, que totaliza depois os 3.250. Os estudantes internacionais, a propina é pela diferença, portanto, que são 1.750 euros. Nós temos como política dentro da Faculdade de Economia, não só para o mestrado em Finanças Empresariais, mas para todos os cursos de mestrado da faculdade, incentivamos o mérito, e uma das formas de incentivar o mérito é atribuir bolsas de estudo. E, portanto, nós temos bolsas de estudo para os 3 melhores candidatos ao curso, e essa bolsa de estudo consubstancia-se na isenção da propina. Portanto, os 3 melhores candidatos ao curso de mestrado em Finanças Empresariais estão isentos da propina dos 2.250 euros. E incentivamos depois também a que os nossos alunos durante o primeiro ano tenham uma boa performance, e uma das formas de incentivar é isentar também para o segundo ano os 3 melhores alunos do mestrado, isentá-los da propina. O melhor aluno terá ainda a possibilidade, caso queira e caso tenha essa necessidade, de efetuar um estágio enquadrado na Neomarca, que é a empresa de consultoria empresarial, que é a nossa parceira, e que temos vindo a trabalhar ao longo dos últimos anos com resultados bastante interessantes de parte a parte. Relativamente às saídas profissionais, portanto, os nossos alunos do mestrado em Finanças Empresariais trabalham ou exercem funções profissionais na área da banca, portanto, na área comercial e também na área de investimentos, empresas de auditoria, consultadoria e contabilidade, empresas turísticas, do setor agroalimentar, empresas públicas, câmaras, universidades, enfim, com 20 anos de história no mestrado, já temos alunos deste mestrado de Finanças Empresariais um pouco por toda a região, e também muitos deles a desempenharem funções profissionais no país e alguns até mesmo no estrangeiro. Alguns dos nossos alunos são também empresários de sucesso, que contribuem para criar emprego na região, no país, e portanto contribuir para as finanças também do país, não só das empresas, e alguns dos nossos alunos, portanto, continuam o seu processo de estudos e de investigação, neste caso ao nível de doutoramentos, em universidades quer portuguesas, quer universidades estrangeiras, e portanto estamos muito satisfeitos não só com o grau de empregabilidade do curso, como as portas que se têm aberto para os nossos alunos deste mestrado em Finanças Empresariais. Finalizo com os contactos que vocês podem utilizar para complementar a informação que eu aqui vos prestei. Tem ali o número de telefone, tem também o e-mail do diretor de curso, o professor Luís Coelho, que não pôde estar aqui hoje presente, e portanto estou eu a fazer o papel da direção na apresentação do curso, mas ele terá todo o prazer em responder às vossas questões, e tem ali também o endereço eletrónico da página do mestrado em Finanças Empresariais, onde podem complementar a informação que eu vos acabei de transmitir. Com isto termino a apresentação e disponibilizo-me para responder às questões que queiram levantar. Obrigado.